Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Na aula de agora, a gente vai dar continuidade ao capítulo de sistema cardiovascular, né? Que agora só falta a gente falar o quê? Do sangue, né? Lembra que a gente falou que o coração bombeia o sangue pelos vasos sanguíneos? Então a gente já falou coração, vasos sanguíneos, circulação e agora falta falar do sangue, tá? Então, gente, olha só, o sangue, quando a gente pensa, né, a gente lembra daquele líquido vermelho, que quando a gente vai fazer um exame, né, a gente olha lá naquele tubinho, então quando a gente se corta, né, e aí o que é que tem lá dentro, né? A gente sabe que o sangue, ele transporta oxigênio para as células, que a gente já falou, lá em pequena e grande circulação, e a gente sabe que leva nutrientes, tá bom, ok. Mas o que mais que tem no sangue, né? Então, olha essa figura aqui, gente. Quando a gente colhe o nosso sangue e manda para o laboratório, imagina que isso aqui é um tubinho com o seu sangue, né? O que vai acontecer? Esse sangue, dentro dele a gente tem uma parte que é uma parte líquida, que é chamada plasma, e a gente tem uma parte que são os elementos figurados, que a gente chama, né? Um nome meio estranho. Mas o que são esses elementos figurados? São as células do sangue, tá? E aí, o que acontece? O plasma, gente, vamos pensar, é como se fosse uma piscina, e as células são as pessoas nadando lá na piscina. E cada pessoa tem uma função, tá? Então, o que acontece? A gente sabe que o nosso sangue, a gente tem células de defesa, a gente sabe que no nosso sangue a gente tem, né, a gente transporta oxigênio, mas esse oxigênio ele não vai boiando lá no sangue, ele vai dentro de uma célula específica, que é a hemácia, que a gente vai ver, tá? E a gente vai ver que a gente também tem que não são consideradas células, mas a gente tem as plaquetas, tá? Que elas fazem a coagulação do sangue. A gente vai falar com mais calma daqui a pouco, tá? O que tem lá no plasma? No plasma tem muita água, tem sais minerais, proteínas, alguns gases respiratórios, né? E tem outras substâncias também, tá? E o gás carbônico que vem da célula, lembra? Chega o oxigênio na célula, a célula faz respiração celular, ou seja, pega o oxigênio, libera gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é transportado pelo plasma. O oxigênio que vai dentro da célula, que é a hemácia, tá? Então, olha só, para que serve o sangue? A gente já falou, ó. Transporte de substâncias, gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico, hormônios que vocês vão aprender mais pra frente, né? Que são como se fossem algumas proteínas que elas ativam uma função de um outro órgão. Por exemplo, a gente tem testosterona, adrenalina, tá? São exemplos de hormônios do nosso corpo, tá bom? A gente também transporta nutrientes, né? Vitaminas, tá bom? Sais minerais no nosso sangue. O nosso sangue, ele também faz a defesa no nosso corpo, a gente vai ver como. Ele mantém a nossa temperatura corporal estável, ou seja, nós somos considerados animais de sangue quente, né? A temperatura do nosso corpo, ela não varia de acordo com a temperatura do meio ambiente. Eu posso ir lá para uma estação de esqui, quem aí já foi, né? E aí lá tá fazendo, sei lá, menos 10 graus, mas o meu corpo ainda está em 37, 36 graus. Da mesma forma, eu posso ir lá para o Rio de Janeiro no verão, 40 graus, e a minha temperatura também vai se manter estável, né? Estável. Tanto que quando a nossa temperatura começa a aumentar, 37,5, 38, 39, isso é o quê? É a febre. A febre, ela é um sinal de alguma coisa que está acontecendo no corpo. Normalmente uma infecção, né? Por uma bactéria, alguma coisa assim, tá? Então, o sangue, nós somos animais de sangue quente. Então, quando o sangue, ele vai circulando no nosso corpo, ele mantém a nossa temperatura. Vocês já repararam também que no frio, quando tá muito frio, tá? A gente fica com a ponta do dedo gelada, ponta do nariz, né? A gente fala
as extremidades geladas. Por quê? No frio, tá? Lembra que a gente falou no primeiro bimestre sobre temperatura, calor, e a gente falou que quando aumenta a temperatura, algumas substâncias elas tendem a dilatar, e quando perde calor, né, diminui a temperatura, as substâncias elas tendem a se contrair, diminuir de tamanho. Então, quando tá muito frio, lembra que a gente tem capilares, que são vasos sanguíneos muito fininhos, tipo um fio de cabelo, né? Quando tá muito frio, esses capilares se contraem. Se eles estão se contraindo, eles são um cano que passa sangue, o sangue ali dentro, ele tá indo com mais dificuldade. E se o sangue mantém a temperatura corporal, então por isso que as extremidades ficam mais geladas quando tá muito frio, tá? Então essa é uma função do sangue também. E a gente vai ver o que é esse lance aqui, de coagulação sanguínea, tá bom? Então, olha só, aqui a gente tem, né, parecida com aquela figura de antes, ó. Eu colhi o sangue da pessoa, levei pro laboratório, coloquei numa máquina que chama centrífuga e ela faz rodar assim, ó, rodar, né? Igual a máquina de lavar. E aí ela separa o que é sólido e o que é líquido. O que é sólido mais pesado fica embaixo, que são as células, e o que é líquido mais leve vai ficando em cima, sempre de acordo com o peso. E aí a gente vai ver que a gente tem lá 3 tipos de célula, basicamente. A gente tem as hemácias, os leucócitos, que tem vários tipos de leucócitos, e a gente tem as plaquetas, tá bom? Então, gente, preste atenção. A gente tem 3 tipos de célula no sangue. Quais são elas? Primeiro, a gente tem as hemácias. As hemácias são elas que vão transportar esse oxigênio, né? E aí, o que vai acontecer? O oxigênio, ele entra pela minha inspiração, vai para o meu pulmão, e aí o sangue que está passando lá no meu pulmão, ele pega esse oxigênio que está do pulmão. E esse oxigênio fica boiando, louco na vida? Não, ele vai para dentro da hemácia. A hemácia, dentro dela, olha só, é como se eu pegasse lá dentro dela, olha essa imagem, e eu olhasse o que tem lá dentro. Muito importante dentro da hemácia é essa molécula que é chamada hemoglobina. Tá? A hemoglobina, ela tem moléculas de ferro, né? Por isso que quando a pessoa, a gente fala que ela está anêmica, dos motivos pode ser falta de ingestão de alimentos que contêm ferro. É um dos motivos, pode ter vários outros, né? E aí vai comprometer o transporte de oxigênio, né? Pelas hemácias. Essa hemoglobina, ela é formada por 4 partes, vocês estão vendo? São os grupamentos que a gente chama. E aí, aqui dentro é onde vai se ligar o oxigênio, dentro da hemoglobina, tá? Que fica dentro da hemácia. A hemácia, ela tem esse formato redondinho e como se fosse apertadinho no meio, a gente chama, né, discoide, tá? E aí, uma outra coisa interessante sobre ela é que as hemácias dos mamíferos não têm núcleo. Aí você pensa, uma célula não tem núcleo? Como é que ela vive então, né? Porque nós somos seres eucariontes, né? As nossas células, elas têm núcleo, lembra disso? O material genético está protegido pelo núcleo. Por que as hemácias, então, não têm núcleo? Gente, tenta pensar, né? Quando as células do sangue, elas são todas produzidas na nossa medula óssea, né? Que fica, por exemplo, na pontinha, na extremidade dos ossos longos, como esse que a gente tem na coxa, que é o fêmur, tá? E aí lá dentro vai ser como se fosse a fábrica do sangue. Produz hemácia, plaqueta e leucócito. Então as células, quando estão lá dentro da medula óssea, elas são bem jovenzinhas ainda. Elas têm que ir amadurecendo, né? Até elas saírem da medula e irem para o sangue. Durante o processo de formação de uma hemácia, conforme ela vai amadurecendo, ela lança o seu núcleo para fora, né? A gente chama de extrusão do núcleo. Para que isso? Para justamente ela ter mais espaço para carregar oxigênio. Ela é como se fosse um saquinho de oxigênio e o núcleo ocupa espaço. Então ela manda o núcleo para fora, consegue levar mais oxigênio. E aí, o que isso causa de diferente para ela, né? Além dela ter mais espaço? Isso faz com que ela seja uma célula que não dura muito tempo. Ela tem tipo um prazo de validade, vamos dizer assim, uma hora ela morre. Com quanto tempo? Mais ou menos 120 dias. Porque o núcleo, vocês lembram que ele controla as funções da célula e divisão celular. Se não tem núcleo, ela não vai conseguir se dividir.
tá? Então, por isso que ela dura só 120 dias. Então, relembrando, a função principal da hemácia, né? A função única dela é o quê? Transportar oxigênio, tá bom? Ó, as plaquetas, gente, elas fazem esse lance aqui, ó, coagulação sanguínea. Elas não são células inteiras, tá? Inteiras, elas são como se fossem pedacinhos de célula, tá bom? E aí, o que é essa coagulação? Vamos supor, ó, olha essa figura aqui. Isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Aí a gente tem as hemácias e as plaquetas. E aí, finge que esse vaso sanguíneo tá no seu dedo. E aí você foi cortar uma coisa na cozinha e você se cortou a pele e começou a sangrar. Se começou a sangrar, é porque rompeu um vasinho do sangue, certo? E aí começa o sangue a sair. O sangue pode ficar saindo eternamente? Não, ele tem que parar, a gente não pode perder sangue. Quem é que faz, né, a gente parar de sangrar? A coagulação primária, né? A gente tem dois tipos de coagulação. São as plaquetas. É como se fosse assim, a gente tem o vaso sanguíneo, as plaquetas estão lá dentro do sangue, passeando, felizes. Aí, de repente, uma plaqueta detecta que tem um furo lá, um rompimento no vaso sanguíneo. Essa plaqueta, ela começa a acontecer uma cascata de sinalização lá, química, e aí meio que é como se as plaquetas se comunicassem, e aí uma fala para outra assim, ó, fulana, vem cá, tem um buraco aqui, a gente tem que se unir, a gente tem que se agrupar. E aí quando elas se agrupam, né, elas formam isso aqui, ó, um coágulo, tá? E aí o que acontece? Quando forma esse coágulo, é como se fosse um monte de célulazinha, um monte de plaqueta grudada, abraçada uma na outra, e aí elas tampam o rompimento que tem nesse vaso sanguíneo e para de sangrar. Tá bom? Então essa que é a função delas, né? A gente não pode ter nem coagulação de mais, nem coagulação de menos, né? Tem pessoas que tem que tomar algum tipo de medicamento que faz ela sangrar com mais facilidade, porque diminui o número de plaquetas, né? Por que a gente tem a dengue hemorrágica, né? Justamente porque há diminui a quantidade de plaquetas no sangue da pessoa, tá? Então, se a pessoa tem plaquetas de menos, né, essa coagulação vai ser mais difícil, mais lenta, ela pode sangrar com mais facilidade. Agora, se a coagulação dela também está desregulada para cima, né, por alguns motivos, o que acontece? Pode se formar alguns coágulos, né, fora de um vaso que está rompido. Então, esse coágulo, esse gruminho, né, ele pode ficar colado na parede do vaso sanguíneo, até que chega um momento que de tanto passar o sangue ali, ele se desprende. E aí começa a andar pelo sangue, pelo corpo, né? E só que aí em algum momento ele vai parar. E aí ele pode parar num capilar do pulmão, pode parar no coração, e aí causa que embolia pulmonar, pode causar vários problemas, tá? Então, esse nosso sistema de coagulação, ele tem que estar sempre bem regulado, tá bom? E por último, a gente tem, ó, os leucócitos. Os leucócitos é um grupo grande de células que fazem o quê? Defendem o nosso organismo de micro-organismos invasores. Vírus, bactérias, fungos, tudo que é estranho para nós, que não nos pertence, os leucócitos vão nos defender deles. Quem é que tenta defender a gente do coronavírus? Os leucócitos, né? E a gente tem vários tipos, né? É como se fosse uma família e cada um deles tem uma função. Então, a função principal é o quê? Defender o nosso organismo contra os agentes invasores. Qual é o nome desses agentes invasores, né? Dessas substâncias que são estranhas para o nosso corpo, que o nosso corpo não reconhece? É chamado de antígeno. Já vai gravando esse nome na mente, porque na próxima aula, quando a gente falar de grupo sanguíneo, né, tipo sanguíneo, a gente vai usar essa palavra. Então, tudo que é estranho para o meu corpo é um antígeno. Pensa nisso, tá? E aí, ó, vocês estão vendo? A gente tem vários tipos de leucócitos. A gente tem os monócitos, né? Quando a gente
colhe o sangue de uma pessoa e a gente faz um esfregaço sanguíneo, que a gente chama. O que é isso? Eu pego uma gotinha do sangue, coloco numa lâmina de vidro, igual a gente tem na escola, e aí eu olho no microscópio, e aí a gente consegue ver no microscópio a diferença entre essas células. É bem legal, tá? A gente tem os eosinófilos, né? Eles são mais alaranjados, tá? E eles vão o nosso corpo vai produzir mais eosinófilos quando, por exemplo, a gente está com um processo alérgico, quando a pessoa pode estar com algum verme, né? Então, pensa nisso, que os diferentes leucócitos têm diferentes funções. Vocês não precisam gravar a função de cada um. Eu só tô falando agora de curiosidade. Os linfócitos, eles estão envolvidos com infecções virais, tá? Os neutrófilos estão envolvidos com infecções bacterianas, tá bom? E assim por diante, ó. E aí, gente, deixa eu me botar aqui de algum lado melhor, ó. Os leucócitos, eles também vão proteger a gente, né? Além dele ir lá cara a cara com o antígeno, com o agente invasor, ele também produz o que a gente chama de anticorpos, né? Vocês devem estar ouvindo falar bastante aí por agora, né? Por que tem que ter uma vacina para o coronavírus? Porque a vacina vai gerar no meu corpo anticorpos, né? Então vai preparar o meu corpo para quando eu entrar em contato com o coronavírus, tá? Então, o que acontece, ó? A gente tem aqui o linfócito, que é um tipo de leucócito, né? Aí vamos supor, ele entrou em contato com a bactéria, né? E aí a bactéria tem uma proteína lá que é um antígeno, né? A bactéria toda é um agente invasor, mas um pedacinho dela a gente também pode chamar de antígeno, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse linfócito, então, ele vai começar a produzir esses anticorpos, e a relação entre o anticorpo e o antígeno é ultra, super, mega específica. O anticorpo, ele reconhece aquele corpo estranho, né? Ele não vai ser um anticorpo que serve, por exemplo, contra malária, dengue, HIV, não. O anticorpo, ele é específico para um antígeno, né? Ele reconhece aquele antígeno e aí desencadeia toda uma resposta imunológica, tá bom? Guarda essa palavra na mente. Antígeno, anticorpo. A gente vai precisar disso quando a gente falar de grupo sanguíneo. Já vai gravando essa relação, tá? Ó, eu vou deixar esse vídeo aqui depois para vocês assistirem, que é um videozinho que vai ilustrar melhor isso que eu tô falando, tá? Para vocês entenderem. E, gente, os leucócitos, vocês estão vendo que eles são, assim, super maneiros, né? Tipo, eles fazem várias coisas, né? Além deles defenderem a gente, produzirem anticorpos, eles também fazem um negócio que é muito legal. Porque, pensa, eu me cortei com uma faca, né? E aí a faca penetrou dentro do meu vaso sanguíneo e a faca estava cheia de bactérias, né? Então, primeiro, além de ter a ação das plaquetas para parar o sangramento, eu preciso de leucócitos ali para o quê? Para tentar combater aquelas bactérias que estavam na faca, ok? Agora, pensa, se essa faca não atingiu o meu sangue, como que esse leucócito vai conseguir combater uma bactéria que tá lá no tecido, gente? Tecido, pensa na nossa pele. O leucócito tá no sangue, a bactéria tá no tecido. Como que esse leucócito, que é a minha defesa, vai lá pro tecido? Os leucócitos, eles fazem um movimento que é chamado diapedese. O que é isso, ó? Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, tá? Aí a gente tem hemácias, leucócitos e plaquetas andando aqui, pronto. Estão passeando. E aqui do lado de fora, gente, é o tecido do corpo, né? Pode ser um músculo, pode ser a pele, qualquer coisa. E aí finge que penetrou aqui uma agulha, sei lá. Só que não chegou no sangue, né? O que vai acontecer? Esse leucócito, vocês lembram que tudo no nosso corpo é formado por células, né? Então as células, elas não são assim coladas umas nas outras, elas são muito próximas. Mas a célula da parede do vaso sanguíneo, ela tem um espacinho, tá vendo? Como se fosse. Aí o leucócito, ele consegue se espremer ali, ó, tá vendo? E ir lá pro tecido. E aí, finge que esse pontinho preto tá representando o agente invasor, a bactéria, o antígeno, tá? E aí, esse movimento aqui, então, dele sair do vaso sanguíneo, ó,
e chegar no tecido é chamado de apedese, tá? E quando ele chega lá no tecido, o que ele faz? Ele fica olhando para a bactéria, esperando ela fazer alguma coisa? Não. Como é que o leucócito ele vai combater a bactéria? Vai bater nela? Vai falar assim, bactéria, vai embora, que este corpo não te pertence? Não. Ele faz um processo chamado fagocitose. Ele, como se ele fosse assim, como se ele fosse emitindo braços, que a gente chama de pseudópodes, e aí ele engloba aquela bactéria, põe ela dentro dele e digere ela, acaba com ela, tá? Então, o leucócito, ele trabalha dentro do sangue e ele também pode trabalhar no tecido, dessa forma, saindo do tecido por diapedese, chegando lá, comendo a bactéria, qual é o nome chique? Fagocitose, tá bom? Isso é mais uma coisa que os leucócitos fazem. E aqui eu coloquei essa imagem de como que a gente vê esses leucócitos no microscópio. Isso aqui é uma amostra de verdade. Então, ó, vocês estão vendo? Todos esses branquinhos, esses meio rosinha, né? São as hemácias, tá vendo? E tá vendo que elas têm um buraquinho assim... Não um buraquinho, uma coloração esbranquiçada no meio? Por quê, gente? Elas não têm núcleo, tá? Lembra disso, ok? E aqui em azul e grande, meio roxo, né? São os leucócitos, tá? E isso aqui grande dele é o núcleo, ó, tá? Cada tipo de leucócito tem um núcleo diferente. Esse núcleo aqui, ó, ele parece uma linguicinha, né? Toda apertadinha assim, tá? Então, esse aqui é o linfócito, ó, né? Que combate infecções virais. Aqui, ó, a gente tem o neutrófilo, que tá? Aqui a gente tem o eosinófilo, tá bom? E aí cada um vai ter uma função específica. E nessa figura aqui embaixo, a gente tem aqui, onde está saindo essas setas azuis, são as plaquetas. Vocês estão vendo que eu falei que elas são fragmentos de célula? Por isso que elas são bem pequenininhas, menores que as hemácias, tá bom? Gente, por hoje é só. Na aula ao vivo a gente tira dúvida, qualquer coisa mandem no clipe. E na próxima aula, então, a gente vai falar de tipos sanguíneos. Se vocês quiserem já dar uma pesquisada, pesquisa aí antígeno, anticorpo, grupo sanguíneo, sistema ABO, tá? Sistema RH, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!